Deus abençoe a todos. Todo mundo bem? Graças a Deus, feliz. Gostaria mais de uma vez aí cumprimentar a todos aqueles que estão presentes, todos os nossos membros da igreja, nossos pastores, irmãos. Cumprimentar a todos aqueles que nos visitam. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? É um prazer receber cada um de vocês aqui na nossa igreja. As portas estão abertas sempre para vocês estarem aqui conosco, em comunhão, em oração, louvando, agradecendo a Deus pelo tanto de maravilha, pelo tanto de bênção, né, que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? É um prazer muito grande. Eu gostaria de, no culto, poder ficar falando o nome de um por um aqui, né? Porque tem tantas pessoas tão especiais aqui pra gente aqui dentro, né? Que a gente tem um carinho, um amor tão grande. Mas eu tô falando aqui, todo mundo sabe. Nós amamos vocês, viu, irmãos? Vocês são muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos vocês mesmo, de todo o coração. Que nós possamos continuar tendo um culto abençoado na data de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar nos nossos corações nessa noite, né? Que os nossos corações estejam abertos, tranquilos, em paz, para a gente poder receber a palavra de Deus aqui nessa noite. Que a palavra ministrada aqui nessa noite, ela possa ter sentido, né? Para mim, que estou ministrando, para vocês que estão aqui na nossa igreja. Que Deus possa trabalhar o nosso coração nessa noite, em função dessa palavra que vai ser falada aqui. Para mim é uma noite muito especial, porque só de nós estarmos aqui já é um momento de alegria, já é um momento de muita felicidade. Se fôssemos embora agora nesse momento, já estaríamos todos felizes, porque Deus deu para nós a oportunidade de vir, deu o caminhar, né? O recurso, a condição de estarmos aqui. Isso já é um motivo de louvarmos e agradecermos a Deus. Eu gostaria de pedir a você que, nesses próximos 50 minutos, que nós estaremos aqui, meditando a palavra de Deus, que você se desligasse das coisas do mundo, e que você concentrasse somente na palavra que vai ser ministrada. Que você, por esses 50 minutos, deixe os problemas de lado, as preocupações, aquilo que aflige o seu coração, e concentra única e exclusivamente na palavra de Deus. Serão só 50 minutos, vai passar rápido. Amém? E eu peço a você que fique em paz, porque eu tenho certeza que Deus está aqui, preparando o meu coração, o seu coração, a minha mente, a sua mente, para que a gente possa juntos meditar nessa palavra nessa noite. Nós daremos o culto, daremos início, né, na palavra, meditando no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Que nos fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. Em outras versões fala, é pior do que o infiel. Então eu vou ler de novo. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, olha o que Deus está falando, da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente, ou seja, é pior do que o infiel. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, conforme nós já dizemos, nós estamos aqui, Senhor, para louvar, para agradecer, para glorificar o Teu nome. Nos sentimos gratos, felizes, honrados de estarmos aqui na Tua igreja, em comunhão com os irmãos, com a liderança da nossa igreja. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor preparou esse dia para nós. O Senhor, com certeza, nos trouxe aqui porque o Senhor tem algo especial para falar conosco nessa noite. Ou foi através do louvor, ou foi através do dízimo, ou será através da palavra. A gente sabe que o Senhor
está sempre cuidando, sempre direcionando. A gente entende o carinho que o Senhor tem por nós, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E é por isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue nessa noite, Senhor, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, que o nosso coração esteja preparado para receber a palavra e que a gente possa sair daqui, Senhor, transformados, multiplicando a sua palavra, sendo pessoas melhores, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja comigo, me direcione, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus aqui, falando aos corações, inclusive falando para mim. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, fica à vontade. O tema de hoje é um tema que ele mexe muito comigo, porque eu sonhei muito. Minha vida, quando eu era jovem, né, eu já falei isso aqui na igreja uma vez, não sei se vocês estão lembrados, eu sonhei muito com esse dia, que era o dia de ter minha família. Eu sempre via as famílias felizes e eu desejava minha família feliz. Eu sempre desejava minha família feliz. A minha família era bem turbulenta, né, no sentido familiar mesmo, né? Meu pai e minha mãe brigavam muito. Infelizmente, meu pai era alcoólatra na época. E isso me atraía muito para as outras famílias, né? Eu ficava vendo as outras famílias, eu entendia que a felicidade estava do outro lado, né? E que eu não estava feliz ali naquele momento que eu vivia, de discussões, de briga, de várias situações que aconteciam. E esse tema, ele mexia muito comigo, muito mesmo. E eu com 8 para 9 anos, eu fui até morar com a minha tia um certo tempo, fiquei 8 anos morando com ela, e exatamente por isso, porque eu queria viver algo novo, né, nessa área de família, novo já. Então sempre foi algo que mexeu muito comigo, família. Eu sempre desejei muito, né, que meus filhos nascessem só para me chamar de papai. Lá em casa eu até corrijo, me chama de pai, eu falo, pai, eu não sou pai de ninguém, eu sou papai. Porque são coisas que da infância da gente, né? São sonhos da nossa vida. E o tema de hoje é: o seu maior patrimônio é a sua família. O seu maior patrimônio é a sua família. Você pode ter certeza que não há nada melhor e maior nesse mundo do que a sua família. Vamos lá pelas traduções que eu sempre gosto de trazer. Segundo o dicionário Aurélio, grupo de família, né? Qual que é o significado da palavra família? É um grupo de pessoas que divide os mesmos gostos, que divide os mesmos sentimentos, ajudando, dando apoio, compartilhando alegrias e tristezas, se necessário, sem ser necessariamente do mesmo sangue. Ou seja, família não precisa ser do mesmo sangue. Por isso que nós temos uma grande família, que é a família IBN, amém? Não somos dos mesmos sangue, mas somos irmãos e compartilhamos as nossas dores, as nossas alegrias. Amém? Segundo a Bíblia, qual que é o significado da palavra família segundo a Bíblia? Pilar fundamental da sociedade. Já começa assim. Pilar fundamental da sociedade. Espaço sagrado. Espaço sagrado. Que transmite conhecimento de geração em geração. O papel dos pais na criação dos filhos é enfatizado como uma responsabilidade divina, cheia de amor e cheia de dedicação. Então, se formos pegar aqui pela tradução, a gente já vê o tamanho da nossa responsabilidade, porque a Bíblia vem falando para mim e para você que é o pilar fundamental da sociedade. Fundamental, ou seja, é essencial. Sem ele, ou seja, nesse caso, sem a família, é impossível a gente sustentar um prédio. É impossível a gente sustentar uma casa, se nós não tivermos esse pilar bem estruturado, bem fundamentado, que é a nossa família. Então, por que as famílias às vezes desmoronam? Porque esse pilar está fraco. Esse pilar não está sustentando da forma que ele deveria sustentar. Mas aí você fala, mas a minha família não é perfeita. Sim,
Sim. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita. Não tem a família perfeita. Às vezes, nós ficamos procurando as coisas perfeitas, igual eu procurei quando eu era jovem. Eu achava que a minha não era perfeita, eu fui morar na casa da minha tia, e lá eu percebi que lá também não era perfeito. Que também tinha brigas, que também tinha discussões, que também tinha entendimento, que também tinha desentendimentos. Então, não existe a família perfeita, mas existe a minha família. Existe a sua família. Não existe a família perfeita, mas existe a nossa família. Existe a família que Deus te deu. Existe o patrimônio que Deus te deu. Então, vem uma outra pergunta. A sua família não é perfeita, correto? Não é do jeito que você gostaria que fosse. E de repente eu estou falando aqui de família e você está falando assim, poxa, mas minha família é toda bagunçada, minha família, cada um está para um lado, ninguém ajuda ninguém, ninguém contribui com ninguém. De repente, esse é o pensamento que você está aqui nessa noite. Mas aí vem uma outra pergunta. Você está cuidando da sua família? Tudo bem, a sua família não é perfeita, a minha família não é perfeita, mas a pergunta, nós estamos cuidando da nossa família? Nós estamos cuidando da nossa família? Porque uma coisa é nós falarmos, a outra coisa é nós agirmos. Nós podemos nos colocar na posição de ficar reclamando, de ficar só pontuando o que está bom e o que está ruim na nossa família. O que a gente gostaria que melhorasse. O que a gente olha para o vizinho e fala, nossa, lá está tudo lindo e maravilhoso, eu gostaria que fosse assim na minha casa. Porque conforme eu disse no começo, a gente sempre imagina que o outro lado está melhor do que o nosso. Então, a pergunta, o que nós estamos fazendo para melhorar a nossa família? O que nós estamos fazendo para melhorar a nossa casa? Se a gente parte do pressuposto que foi Deus que instituiu a família, aumenta ainda mais a minha responsabilidade enquanto pai, gestor de casa, e de todos que estão aqui presentes, que são pais, que são mães, que são filhos, mesmo aqueles ainda que não são pais, que não são mães, têm responsabilidade familiar. Então a responsabilidade, ela é muito grande. Então a gente precisa estar sempre atento, porque às vezes a gente coloca na posição só de ficar julgando, de ficar falando, mas a gente não tem feito nada para poder melhorar a nossa família. A gente não tem feito nada para melhorar a nossa casa. A gente acha que o outro tem que melhorar e que a gente está perfeito, que a gente não precisa de melhorar. E na verdade, todos nós podemos ser melhor todos os dias. Cabe a nós melhorarmos um pouquinho todos os dias. E o versículo que nós acabamos de ler, ele nos alerta sobre a nossa obrigação. Ele nos alerta sobre um mandamento bíblico que nós devemos seguir. Então a palavra de Deus aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, ele vem falando isso, tamanho, ele vem trazendo para mim e para você o sentimento da responsabilidade, daquilo ao qual nós devemos ficar atentos e falar, peraí, se Deus me colocou, se Deus me deu uma esposa, se Deus me deu um esposo, se Deus tem me abençoado com filhos, olha o tamanho da responsabilidade que esse versículo tem trago para nós. Mulheres passam uma vida inteira tentando ter filhos e às vezes não conseguem. Pais passam uma vida, homens, né? Passam uma vida inteira tentando ser pais e não conseguem, por vários fatores. E nós, Deus vem e dá para a gente aqueles presentes maravilhosos. Filhos, filhas, esposa, esposo. Foi Deus que deu. Deus dá para a gente aquela oportunidade de construir a nossa família. E nós precisamos estar atentos a isso. Do tamanho da nossa responsabilidade. Porque é minha responsabilidade, é sua responsabilidade zelar por essa riqueza, zelar por esse patrimônio, zelar por esse presente, porque a nossa família ela é um presente de Deus que o Senhor tem nos dado, mesmo não sendo a família perfeita, mesmo sendo a família que está discutindo, mesmo sendo a família que está com algum problema lá de relacionamento, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu.
Se a gente for melhorar a informação, ele não deu, ele te emprestou. Aí aumenta ainda mais a responsabilidade. Porque não é algo seu, é algo do outro. E esse outro é nada mais, nada menos do que Deus. É Deus que te deu um empréstimo. Ele toma, cuida dessas crianças aí para mim. Cuida desse esposo aí para mim. Cuida dessa esposa aí para mim. É minha, mas eu estou te emprestando no sentido que eu confio em você para que você cuide. Então a nossa responsabilidade, ela é grande, porque nós estamos aqui cuidando de algo que é de Deus. Os nossos filhos são de Deus, a gente cuida. A esposa é de Deus, a gente cuida. O marido é de Deus, a esposa cuida. É algo muito grande, é uma responsabilidade grande. E o primeiro passo que nós devemos ter, quando a gente fala de família, é cuidar dos nossos, assim como vem falando o texto aqui em 1 Timóteo. Nós temos que cuidar dos nossos, nós temos que cuidar dos nossos parentes, nós temos que cuidar primeiro da nossa família, nós temos que cuidar primeiro da nossa casa. Nós temos que cuidar dos parentes, nós temos que cuidar da nossa família, a gente tem que cuidar da nossa casa. Aqui é importante que todo mundo preste atenção, por quê? Às vezes nós estamos cuidando de algo que não é nem a nossa família. A gente precisa cuidar primeiro da nossa casa. A gente precisa primeiro cuidar da nossa família. A gente precisa primeiro cuidar da nossa parentela. A gente precisa. Não adianta eu estar aqui na igreja agora, trazendo uma palavra, ministrando uma palavra, se eu não cuido da minha própria família. Não teria sentido nenhum eu estar aqui agora falando para vocês de família, se eu não cuidasse da minha esposa, se eu não cuidasse dos meus filhos. Então o primeiro passo é eu cuidar da minha família. Assim como a Bíblia nos direciona em 1 Timóteo. Nós precisamos cuidar da nossa família, porque não adiantaria nada eu estar aqui falando. Não adianta eu querer cuidar do irmão que está lá no outro país, sendo que eu, dentro da minha própria casa, não cuido da minha esposa e não cuido dos meus filhos. Então a gente não pode ajudar os outros países? Não só pode, como deve. O que eu estou dizendo é, antes, a gente precisa olhar para nossa casa. A gente não só pode, como deve ajudar todos os irmãos, de todos os países, de todos os lugares do Brasil, desde que a gente tenha condição de ajudar, em oração, em financeiramente, a gente tem que ajudar, mas a gente precisa primeiro olhar para a nossa casa. Não tem sentido a gente falar que a gente ajuda alguém lá fora, sendo que dentro da nossa casa está uma bagunça. Qual que é o sentido nisso? Não tem. Então a gente primeiro precisa cuidar da nossa família. Não adianta eu vir para a igreja, tratar todo mundo bem, cumprimentar todo mundo, cumprimento até o pedestal, mas chego em casa, eu não converso com a minha esposa, eu não converso com os meus filhos. Qual que é o sentido nisso? Seria uma vida de aparências. E o primeiro passo para ter uma família consistente, feliz, nós não podemos ter uma família de aparência. Nós não podemos ser que na igreja uma pessoa e na nossa casa a gente é outra. O amor que nós temos pelos irmãos é o mesmo amor que a gente tem que ter pelos filhos. O amor que nós temos pelos irmãos é o mesmo amor que nós temos que ter pela esposa. O amor que nós temos pelos irmãos é o mesmo amor que as esposas têm que ter pelos seus esposos. Nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos respeitar a nossa família. Então não adianta de nada se nós não cuidarmos primeiramente da nossa casa. O primeiro passo é cuidar da nossa família e entender que nós somos parte, que nós devemos fazer o nosso papel dentro da nossa família, para que a nossa família tenha um ambiente feliz, em paz, agradável. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque nada nessa vida, nada nessa vida vai ser mais importante do que a sua família. Nada. Se você, na sua caminhada aqui na terra, você pode ter certeza que nada que você construir aqui
vai ter mais sentido do que a sua casa, do que a sua família, do que o seu lar. Nada vai ter mais sentido. O que mais vai ter sentido na sua vida vai ser sempre a sua família. A sua família sempre foi e sempre será o seu melhor presente que Deus te deu. O seu maior patrimônio da sua vida sempre vai ser a sua família, independente se ela tem problema ou não tem. Todos podem te abandonar na sua caminhada aqui na terra. Todas, todo mundo. Porém, a sua esposa e os seus filhos vão estar sempre do seu lado. Ah, Eleni, não é bem assim não. Tem maridos que abandonam esposa, tem esposa que abandona marido, tem filhos que abandonam pais. Sim, tem também. Mas isso não é uma regra. Isso é uma exceção. E a gente não pode nos apegar nisso. Nós temos que apegar naquilo que é certo, naquilo que a palavra de Deus fala. Que a palavra de Deus fala que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Então não é porque eu vi um casal que separou, eu não sei o contexto, eu não conheço lá do que estava acontecendo, então eu não posso levar isso, trazer isso para o meu coração e achar que isso é uma regra, que eu tenho que ser assim, que as coisas têm que acontecer assim comigo também. É o contrário. Eu tenho que apegar naquilo que dá certo há milênios, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus que está há milênios aí, trazendo a informação para mim e para você, ela nos fala que a família é o maior presente que Deus nos deu. É nisso que eu me apego. É nisso que eu tenho que estar focado. Não em situações pontuais que acontecem. Que na realidade não são pontuais, né? Infelizmente, acontecem muitas separações. Deus, Ele não vai pedir conta daquilo que você comprou aqui na terra. Às vezes nós estamos tão preocupados em adquirir bens, coisas, viagens, carros, casas, não sei mais o que, estudar. Está errado? Não. Mas conforme eu disse anteriormente, o foco primeiro, Deus, depois a sua família. A sua família não pode ser colocada de nada. Por quê? Porque Deus não vai cobrar de você, lá no juízo final, Ele vai chegar e falar assim, pastor Denilson, quantos carros o senhor comprou? Era para o senhor comprar 10, comprou quantos? 5, bomba. Pastor Elton, quantas casas o senhor comprou? 6, era para comprar 9, bomba. Irmão, era para você fazer 20 viagens, você fez quantas? 5, bomba. Deus não vai fazer isso com a gente. Deus não vai cobrar essas coisas de nós, mas sabe o que Deus vai cobrar? Deus vai cobrar o tempo que você deveria ter passado com seu filho e não passou. Isso Deus vai te cobrar. Deus vai chegar lá em cima, na hora do juízo final, Ele vai falar assim, você tinha que ter passado esses tempos de qualidade aqui com seu filho, ou você não passou. Por quê? Em vez de você estar com seu filho, você fez isso. Por quê? Isso Deus vai te cobrar. Você quer ver outra coisa que Deus vai te cobrar? O amor, a proteção, o carinho que você, marido, deveria ter dado para sua esposa, e que você, esposa, deveria ter dado para o seu marido. Isso Deus vai te cobrar. Quando chegar lá em cima, Deus vai te cobrar isso. Ele não vai cobrar os bens, não, mas Ele vai te cobrar o tempo de qualidade que você deveria ter passado com seus filhos e filhas, que você não passou. O tempo de qualidade que você deveria ter passado com a sua esposa e com o seu esposo, mas você não passou. Isso Deus vai te cobrar. E às vezes é o que a gente está menos preocupado. Às vezes a gente está preocupado com tudo, a gente tem tempo para tudo, o dia nos consome. É hora que você olha assim, peraí, o seu filho, eu queria olhar isso aqui, hoje não, deixa para amanhã. Mas que menino chato, eu chego do serviço, estou cansado, você não me dá sossego. A esposa quer falar alguma coisa, fala, não, hoje não dá, minha cabeça está doendo, eles me encheram a paciência no serviço. Ou seja, você teve o dia inteiro para os outros, mas você não tem tempo para a sua esposa. Você teve tempo o dia inteiro para os outros, mas não tem tempo para o seu marido. Você tem tempo o dia inteiro para os outros, mas não tem tempo para ouvir uma observação do seu filho, um pedido de socorro que o seu filho está ali, querendo te falar, querendo te pedir uma ajuda, e você não tem tempo. Agora eu tenho que te alertar, Deus vai me cobrar isso, e vai cobrar isso de vocês também. Isso Deus vai cobrar de nós. O tempo de qualidade que a gente deveria estar ofertando para a nossa família e a gente não oferta. Isso Deus vai cobrar.
Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, nos fala: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Deus, nessa noite, Ele está nos convidando para refletir sobre o comportamento familiar, sobre o meu comportamento e sobre o seu comportamento, que está aqui me ouvindo nessa noite. Deus está dando para mim e para você mais uma oportunidade. Eu vejo que os cultos são oportunidades. Cada palavra que tem aqui ministrada, eu vejo que são oportunidades que Deus está dando para nos mostrar se a gente está certo ou se a gente está errado. Se a gente precisa ir naquele caminho ou se a gente tem que melhorar. Os cultos são oportunidades. E hoje Deus dá mais uma oportunidade de nós refletirmos sobre algo que é dele, que está emprestado conosco e que ele institui como o maior patrimônio, como a maior riqueza dessa terra, que é a nossa família. Então hoje nós temos esse momento aí. E se eu perguntar, nós acabamos de ler aqui o versículo que nos fala, né, de vida longa. E se eu perguntar aqui se alguém quer morrer jovem, ninguém quer. As pessoas vão falar que não, eu quero construir minha família, eu quero ter meu lar, eu quero ter meu trabalho. Nós vamos falar isso. Eu quero ver meus netos, eu tenho planos. É isso que nós vamos falar. Só que, porém, nós queremos ter vida longa, mas nós não praticamos aquilo que a palavra de Deus nos direciona. A gente quer ter vida longa, só que a palavra de Deus nos fala aqui que a gente precisa honrar pai e mãe, que a gente precisa honrar a nossa família. Como que eu vou ter vida longa se um versículo bíblico direcionado por Deus fala que a receita está aqui, ó. É o que eu falei, que há mais de 2000 anos está dando certo, está escrito aqui, não é algo da minha cabeça. Honra teu pai e tua mãe, honra a tua família. Se você honrar a tua família, você vai ter vida longa. O problema é que nós estamos querendo as coisas e nós estamos, sabe, fazendo o quê? 1 Timóteo, negando a nossa fé. Porque quando a gente deixa de cuidar da nossa família, nós estamos negando a nossa fé. Então nós não podemos deixar de cuidar da nossa família. A nossa família é o nosso patrimônio. Eu não posso cuidar mais de um carro do que da minha esposa. Eu não posso cuidar mais de um objeto do que de um filho. O meu filho tem que estar em primeiro lugar, os meus filhos, a minha esposa tem que estar sempre em primeiro lugar. Abaixo de Deus, família. Quando você não honra a sua família, segundo a palavra de Deus, você é pior. Nós somos pior do que o infiel. É isso que a palavra de Deus está nos falando. Tamanho a nossa responsabilidade e tamanho o valor que Deus dá para essa instituição, que é a instituição família. Quando nós não honramos a nossa família, nós somos pior do que infiel. E nós temos que viver conforme está escrito na Bíblia, não conforme o que a gente acha. Às vezes nós estamos nos perdendo porque todo mundo acha alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. E às vezes nós estamos deixando de viver aquilo que a palavra de Deus nos direciona, aquilo que a Bíblia nos direciona, para viver algo que a gente acha, algo que a gente não tem certeza, algo que não tem fundamento, algo que a gente viu nas redes sociais, algo que um amigo lá do mundo me falou e eu acreditei. E eu comecei a viver aquilo e começou a desmoronar minha família. E nós começamos a ter problema. Então nós não temos que viver o que a gente acha, a gente tem que viver o que está escrito. Eu falo que a gente inventa muito, a gente não precisa de inventar nada. Deus é tão maravilhoso que Ele já deixou a Bíblia com toda a receita para que um ser humano possa viver em paz nessa terra. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, está tudo lá. Então, ou seja, não teria necessidade de nós inventarmos nada. O problema é que muitas das vezes nós estamos na posição de inventar. E isso com a família não tem sido diferente.
Nós precisamos simplesmente seguir o que está escrito, porque a Bíblia o tempo todo ela nos chama a atenção em relação à nossa responsabilidade. A Bíblia o tempo todo ela está chamando a minha atenção, a sua atenção, em relação à responsabilidade que nós devemos ter com a família. O tempo todo a Bíblia está sinalizando algo para nós. Se amanhã você abrir o Instagram 1000 vezes, você vai ver lá algo te falando sobre a família. Sempre tem alguém direcionando algo da família. Mas falar é uma coisa, praticar é outra. Nós temos que não só falar, mas nós temos que praticar. Hoje Deus está dando para mim e para você aí, ó, uma oportunidade da gente ser um diferencial dentro da nossa casa. Só que a gente tem que querer. A gente precisa querer. Às vezes nós estamos falando aqui, mas as pessoas falam assim, meu Deus, ele está falando isso aí, mas quem está errado nessa história é meu pai, quem está errado nessa história é minha mãe, quem está errado nessa história é não sei quem. Gente, não importa quem está errado, importa que você está aqui e que Deus está falando que você pode mudar essa história. E você pode. Nós precisamos quebrar alguns egos que tem na nossa vida. Eu não vou fazer isso, porque senão eu vou ter que aceitar que a culpa foi minha. Nós não temos que pensar assim quando a gente fala de família. Nós não temos que pensar assim. Nós temos que pensar que a nossa família merece o nosso respeito, merece o nosso empenho e a nossa valorização. E lembrar que, se você quer ter uma família feliz, uma família em paz, uma família próspera, uma família abençoada, você também faz parte disso. E você não pode ficar esperando que outras pessoas façam aquilo que você tem que fazer. Às vezes a gente precisa dar um primeiro passo. Isso é igual ao treinamento. Às vezes nós estamos tendo um treinamento, aí termina o treinamento, você pergunta, alguém tem alguma dúvida? Aí fica todo mundo em silêncio. Aí se aparecer um corajoso e fizer uma pergunta, aí todo mundo começa. Vai todo mundo perguntando. Precisou do primeiro falar. Se ninguém falar, fica todo mundo em silêncio, acabou o treinamento, tchau, gente. Mas não. Eu estou dando esse exemplo aqui, que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que ser essa pessoa que dá esse primeiro passo. Isso na nossa vida familiar é assim. Quantas vezes eu tenho que ir lá na minha casa, com a minha mãe, com meus irmãos, e interferir em algo? Eu tenho a minha família, e tenho a minha família, minha outra família que me criou, que é minha mãe, que é meus irmãos, que eu estou lá o tempo todo, ajudando, colaborando. Várias vezes eu tenho que ir lá intervir. Gente, não é bem assim não. Gente, vamos fazer assim. Gente, vamos fazer aquele outro jeito. Não, gente, vocês estão certinhos, é isso mesmo. Mas a gente precisa. Se a gente não tomar o partido de querer melhorar a nossa família, a gente vai ficar sempre na posição de quê? De reclamar. E a gente precisa ter paciência e sabedoria para que a gente possa cuidar da nossa família. E principalmente o direcionamento de Deus. Para os pais e para as mães, os seus filhos, né, conforme eu disse, não são seus, são emprestados. São de Deus, então aumenta mais a nossa responsabilidade. E nós não podemos brincar com as coisas que são de Deus. Nós não podemos zombar de nada daquilo que é de Deus, daquilo que é Deus que tem direcionado para nós. Então, as coisas de Deus, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Às vezes a esposa cobra que o marido não faz o que tem que ser feito. O marido cobra que a esposa não faz aquilo que tem que ser feito. O filho cobra do pai e da mãe aquilo que, teoricamente, ele tinha que ser feito. Os filhos acabam achando que os pais são seus escravos, querendo que a mãe passa, lava, cozinha, roupa lavada, faz tudo, e eles ficam só na vida boa. Então, não é assim que funciona. Pai tem responsabilidade, mãe tem responsabilidade, filho também tem responsabilidade. Os filhos menores têm que ser orientados desde cedo, com as responsabilidades da nossa casa. As tarefas, o respeito, a educação, não só com os de dentro de casa, mas com os de fora. Nós enxergamos a família através da criação dos filhos.
Então, às vezes, a esposa está lá reclamando do marido, o marido reclamando da esposa, os filhos reclamando dos pais. Mas, na verdade, todo mundo tem a sua responsabilidade. É só todo mundo ver aonde que está errando, o que deveria ser feito. E, teoricamente, a gente teria uma vida em paz. Mas o problema é o que eu disse. Ninguém quer abrir mão de nada, todo mundo acha que está certo. E a gente acaba, infelizmente, às vezes tendo uma família turbulenta e cheia de problemas. Para os filhos, porque nós também estamos na posição de pais e de filhos, os pais não tiveram nenhum treinamento para poder educar os filhos. Às vezes os filhos estão achando que os pais têm treinamento, né? Que passou por um processo de faculdade para poder aprender como educar filho. Não. Os pais aprendem no dia a dia. É com experiências passadas dos avós, de amigos, de conselheiros. Os pais também erram. Então a gente não pode nos colocar nessa posição, poxa, e meu pai isso, meu pai aquilo, mas os pais também erram. Assim como nós, filhos, também erramos. Os filhos erram, os pais também erram. Não existe ninguém perfeito. O que a gente precisa é colocar na posição de que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Pais, o que os filhos precisam é de amor e de limite. Amor e limite. Teoricamente, não é difícil de educar filhos, porque é amor e limite. Mas qual que é o problema, então, que nós estamos enfrentando, das situações que nós estamos vendo? É porque, às vezes, os pais dão amor demais, limite de menos. Ou limite demais e amor de menos. O problema hoje é que os pais não sabem dosar. Hoje os pais não estão sabendo dosar essas duas coisas, amor e limite. Ou dá um de mais e outro de menos. E isso tem criado filhos fracos para o mundo. Eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Outro erro. Eu tinha esse pensamento no passado. Como eu tive uma criação muito pobre, como faltou muita coisa, então agora, se eu tenho condição de comprar isso aqui, eu vou comprar e vou dar isso para o meu filho. É errado. A gente não dá o peixe, a gente dá a vara. A gente ensina a pescar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a pescar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a andar com as suas próprias pernas. Nós não somos eternos. Uma hora eles vão olhar para o lado e nós não estaremos aqui mais. Assim como hoje nós olhamos para o lado e às vezes a gente já não vê o nosso pai, a gente já não vê a nossa mãe. Só que o papel deles foram nos educar, nos direcionar, nos treinar para que a gente pudesse continuar a nossa vida, cuidar dos nossos filhos. E agora esse papel é meu, esse papel é seu. De treinar, de capacitar, não de facilitar. Porque o mundo lá fora, ele vai cobrar isso de nós depois. A gente precisa criar filhos fortes para o mundo lá fora, que consigam sobreviver sem nós. Mas tudo isso é um treinamento. Tudo isso é um processo. Só que não dá para começar esse processo. Não, quando eu fizer 18 anos eu começo a treinar. Já era. Já está casando. Já está saindo de casa. Então a gente começa desde cedo. A nossa responsabilidade é desde cedo. O que precisa o pai e a mãe é capacitar os seus filhos. Para quê? Para que sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. Olha, eu penso que deve ser muito triste para um pai e para uma mãe, às vezes, estar em casa, depois de um dia de trabalho cansativo, e o filho chegar e falar assim, estou indo para um tal lugar. E esse lugar, você sabe que é um lugar muito ruim, que é um lugar muito difícil, onde vai ter drogas, prostituição, e você sabe que seu filho está indo para lá. Eu acho que deve ser muito triste para um pai e para uma mãe conviver com uma situação dessa. Então a gente precisa entender, né, que a família, esse patrimônio, esse presente que Deus nos deu, é um lugar de paz, de alegria, de felicidade. E ao mesmo tempo eu entendo que é uma alegria para um pai e para uma mãe
saber que os seus filhos estão direcionados, que os seus filhos estão indo no caminho certo, que aquilo que você tem feito, a forma que você tem educado, a forma que você tem criado seus filhos, tem mostrado para você que eles estão nos caminhos certos. A gente consegue ver a alegria no rosto dos pais quando isso acontece. Então a gente precisa, todos nós, estarmos bem dedicados nessa instituição que é a família. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, nos fala: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Uma só carne. Uma só carne para crescer juntos. Uma só carne para lutar juntos. Uma só carne para criar seus filhos juntos. Uma só carne. A família, o marido, a esposa, uma só carne. Um não pode puxar para um lado e o outro não pode puxar para o outro. Eu já falei isso várias vezes na igreja e continuo reafirmando. Abaixo de Deus, a minha esposa é a minha direção. Eu posso até não concordar com coisas que ela fala ou que ela pensa. Assim como ela pode não concordar com coisas que eu falo e que eu penso. Mas ela é a coluna que Deus colocou do meu lado para me erguer a minha família, para me sustentar. E hoje, abaixo de Deus, eu devo muito, mas é muita obrigação para minha esposa. Às vezes uma fala dela muda todo um contexto de algo que eu vou fazer, ou de algo até que eu já fiz. Então, quando a gente fala de uma só carne, é isso. É uma só carne, é para lutar junto. Quando a gente vai casar, quando a gente casa, quando está tudo novo, são várias turbulências que acontecem dentro do casamento. A primeira é que o inimigo não quer que aquilo aconteça. Então você já tem uma ação maligna conspirando contra para que tudo dê errado. Começa por aí, que é o pior de tudo, porque é um mundo espiritual. Depois, nós temos as dificuldades de adaptação, que é normal. Né? Um foi criado de um jeito, outro foi criado de outro. Então tem aquele processo de adaptação. Mas aos poucos a gente precisa, entendendo, né, uns aos outros, e entendendo o que a palavra nos diz, que é uma só carne. Uma só carne para a gente construir uma família sólida. Uma só carne para a gente construir uma família onde que os filhos sejam estruturados. É esse o objetivo de quando a gente fala de uma só carne. A nossa caminhada terrena, ela é cheia de desafios. Agora, um casal unido, ele pode ter resultados muito mais rápidos e resultados muito mais duradouros. Isso aplica também no meu relacionamento com a minha esposa. Deus, Ele é muito sábio. Não é um acaso que o pastor Adenilson conheceu a Ana. Não é um acaso que eu conheci a Sara. Não é um acaso que o Giovanni conheceu a Daniele. Não é um acaso que o Alex conheceu a Mara. Não é um acaso que o Jordan e a Luana vão se casar em breve. Não são acasos. Não são acasos. É Deus que trabalha, é Deus que direciona, é tudo no tempo dele, é tudo na hora dele. Agora Deus prepara tudo para nós. Agora a gente precisa valorizar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Se Deus nos deu, a gente tem que cuidar. A gente precisa cuidar dos filhos, da esposa. Um casal unido vai criar filhos educados, responsáveis e equilibrados emocionalmente. A gente precisa criar filhos educados, responsáveis, com bom emocional. Essa é a responsabilidade de um casal que trabalha unido. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que é bom para a nossa família. É o que precisamos alimentar dentro da nossa casa para que tenhamos filhos equilibrados. Hoje nós estamos vivendo uma geração fraca emocionalmente. E a culpa
Não é dos filhos. A culpa é dos pais. A culpa é da criação. Porque deixa para agir muito tarde. Deixa para tomar ações muito tarde. Vai vendo as coisas erradas e vai, não, deixa. Olha que a bomba estoura, já não dá conta mais. Então a culpa é da criação. A culpa é dos pais. É nossa responsabilidade. Se nós queremos ter filhos fortes, emocionalmente, espiritualmente, depende de mim e de você. Porque não vai adiantar depois, lá na frente, nós queremos botar isso na conta de Deus ou de outra pessoa. A responsabilidade é nossa. Lembra que Deus emprestou o filho, foi para você? Lembra que Deus deu a esposa e o marido, foi você? Lembra, esposa? Deus te deu um marido. Lembra, marido, que Deus te deu uma esposa? E aí, filhos, vocês estão lembrados também? Que Deus te deu uma família, que Deus te deu um lar, que Deus te deu uma casa. Então todos nós temos responsabilidades. Só que a gente precisa agir rápido, todos os dias, porque o mundo lá fora, ele age rápido. Ele age rápido para poder pegar e levar para outro caminho, que não é o caminho de Deus. Um casal unido vai criar filhos de qualidade. A gente precisa de filhos de qualidade para o mundo. Essa é a verdade. E tem uma pesquisa recente, que ela afirma que 84% daquilo que a gente fala, 84% daquilo que a gente fala, entra pela nossa visão e pelo nosso ouvido. Ou seja, 84% daquilo que você vai falar dentro da sua casa, com a sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, entrou por algo que você viu e por algo que você ouviu. Então é muito importante o que você anda vendo e o que você anda ouvindo. Porque isso vai ter um impacto muito forte dentro da sua casa. Se você estiver ouvindo coisas erradas e vendo coisas erradas, você vai levar coisas erradas para dentro da sua casa. Porque 84% daquilo que você viu e ouviu, você vai soltar lá dentro da criação dos seus filhos. Você vai soltar lá dentro do relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo. Então a gente precisa estar muito atento o que a gente vê e o que a gente ouve. Ou seja, é mais claro do que nunca, né? Que aquilo que a gente vê, que a gente fala, é aquilo que a gente ouve e que a gente vê. E se os filhos crescem vendo os pais brigando, se os filhos veem os pais brigando o tempo todo, falando palavrões, com gritarias, não respeitando uns aos outros, qual que é a chance que nós temos desses filhos depois serem pessoas agressivas, que não respeitam as outras pessoas, que vai para a escola e apronta, que vem para a igreja e apronta, que vai no supermercado e apronta? Qual que é a chance disso acontecer? É enorme, porque a escola que tem dentro de casa é essa, onde todo mundo está querendo educar no grito, falta de respeito. Se um marido não respeita a esposa perto dos seus filhos e vice-versa, o que vai acontecer? Os seus filhos vão aprender isso. E eles vão multiplicar isso nos lugares que eles forem. E aquilo ali é nada mais, nada menos do que um retrato da criação de dentro de casa. Vocês podem pegar aí um exemplo, né? Pode vir na cabeça de vocês, alguém que vocês convivem e alguma criança que é fora da curva. Vocês podem ter certeza, é algo que acontece dentro de casa. Ou é dentro da casa, ou é no meio que ela fica. Com certeza tem algo acontecendo ali. Porque uma criança que vive num lar sadio, onde pai respeita a mãe, mãe respeita pai, onde que a educação é colocada como primeiro plano, dificilmente um filho vai sair e vir numa igreja e fazer bagunça. Vai numa escola e vai ter uma advertência. Vai num lugar no supermercado e vai fazer uma pirraça. Dificilmente isso vai acontecer. Então, de novo, a responsabilidade é de pai e mãe. De novo, a responsabilidade volta para nós. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 11, ele fala para nós que a boca do justo é a fonte de vida. A boca do justo é a fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Então, o que nós precisamos? Ficar atento do que a gente fala.
Nós temos que ficar atento ao que a gente fala. Eu me policio o tempo todo, porque eu sou uma pessoa que nasci na roça, que fui criado na roça, eu tenho outras habilidades, vamos dizer assim, em relação aos meus filhos que não nasceram em roça, que não foram criados em roça. Então eu não posso cobrar deles, inclusive eu já fiz muito isso, que eles sejam igual a mim, que eles tenham o mesmo gosto que eu, que eles façam na mesma velocidade que eu, que eles tenham a mesma habilidade que eu tenho. Isso não pode acontecer. O problema é que às vezes nós estamos querendo colocar para os nossos filhos algo que é nosso. É porque você, pai, você, mãe, tem aquela responsabilidade e você acha que o seu filho ou sua filha tem que ser igual a você. E isso gera um transtorno, um atrito, e você começa a falar palavras que você não deveria. Exemplo, um pai que amaldiçoa seu filho, um pai que fala, esse menino é burro, esse menino não aprende, esse menino não vai dar em nada. Eu, tem pouco tempo atrás, estava na escola, me chamaram no rádio lá, falaram, dá um pulinho aqui, que tem uma criança aqui chorando, e quer falar com você, e pediu urgência. Isso era no início da aula, 1h da tarde. Eu parei o que eu estava fazendo e fui lá atender. Quando eu cheguei lá, a criança me abraçou, eu em pranto, chorava, eu custei acalmar ela. Quando ela acalmou, que eu consegui entender o que estava acontecendo, ela falou para mim, o meu pai falou que eu não vou ser nada nessa vida. O meu pai falou que eu vou capinar lote quando eu crescer. A criança tem 8 anos. Então, assim, para aquela criança, aquilo ali marcou tão forte, que quando ela chegou na escola, ela viu alguém que era a referência dela lá, ela desabou. E ela custou a entender, eu custei a fazer ela acalmar. Porque aqui para ela foi muito forte aquela fala naquele momento. Então nós não podemos, não é papel meu, não é papel seu, de pai e de mãe, amaldiçoar ninguém da nossa família. Eu estou falando de filhos, estou dando exemplo, mas eu não é ninguém. A minha mãe não tem leitura nenhuma, uma pessoa simples. Uma vez uma tia estava implicando com nós na família, eu falei, não vou passar lá mais. Ela falou, você vai passar lá sim, porque você é infinitamente melhor que ela. Você não vai tratar ela da mesma forma que ela está te tratando. Ela vai te pisar, não tem problema, mas você não vai pisar nela, porque você é melhor. Isso é uma direção que a minha mãe me deu, eu estou falando isso aqui hoje, tem mais de 20 anos que a minha mãe falou isso comigo, eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. E sempre que uma pessoa me magoou alguma coisa, eu penso nisso. Eu não vou me equiparar naquele nível, eu sou melhor. Se eu descer um nível, eu vou ficar igual. Se a pessoa me maltrata, eu não tenho que ir lá maltratar. Se a pessoa me xinga, eu não tenho que ir lá xingar. Eu não tenho que ficar amaldiçoando a vida de ninguém. Por mais que os outros lados estejam errados. Isso principalmente dentro da nossa casa. Mas a minha esposa é isso. A minha esposa é aquilo. Não tem jeito. Gente, não. Lembra, foi Deus que te deu. O seu papel é cuidar. A nossa responsabilidade é cuidar. Não é amaldiçoar. Então a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Nós temos que abençoar as pessoas. Da nossa boca tem que sair vida, palavras proféticas, palavras que direcionam, palavras que motivam. É isso que precisa sair da nossa boca. Se vocês conversarem comigo 1000 vezes, eu vou levantar a moral de vocês. Eu posso dar um puxão de orelha, eu posso direcionar, eu posso falar algo que for preciso, sim, mas eu sempre vou mostrar o seu lado bom, porque todos nós temos um lado bom, todos nós temos um lado que a gente consegue fazer sempre o nosso melhor, e às vezes a gente está convivendo com pessoas que só sabem mostrar o lado ruim das coisas. Todos nós temos capacidade de ser melhor todos os dias, isso dentro da nossa casa, isso dentro da nossa família. Então a gente precisa melhorar um pouquinho todos os dias, para que a nossa família siga em paz, para que a nossa família seja uma família próspera, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos voltar aqui um pouquinho no versículo que nós iniciamos, que foi lá no 1 Timóteo 5:8. E ele nos fala, vou ler de novo, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. O que nós estamos vendo no mundo lá fora? Uma inversão de valores muito grande.
Eu falo isso aqui e tenho certeza que na mente de vocês aí passa a quantidade de coisas erradas que nós estamos vendo acontecer e que não está na nossa mão resolver, que a gente não vai ter poder para resolver e que infelizmente a tendência é de pior, é de aumentar. A gente precisa ter essa consciência. Nós temos que dobrar o nosso joelho, nós temos que entrar em oração, nós temos que orar incansavelmente, mas tem coisas que vão acontecer que a gente não vai conseguir mudar. E elas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Antes a gente via isso em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje passou a ver em Betim. Agora nós vemos em Mateus Leme o tempo todo situações desagradáveis que vão totalmente contra a nossa visão cristã. E a cada dia mais vai aumentar. E nós vamos conviver com isso dentro das nossas familiares. Nós temos que estar preparados para isso. Por mais que a gente não queira, mas infelizmente coisas vão acontecer e a gente tem que estar nos moldando para que a gente possa conviver, saber conviver, sem prejudicar a nossa família. Sem desacreditar nesse patrimônio que é a família. Porque coisas que podem acontecer lá fora, pode trazer para nós um sentimento assim, poxa, não acredito mais. E isso não pode acontecer. Nós temos que continuar acreditando no maior patrimônio dessa terra, que é a nossa família. E essas pessoas que estão aí fora, às vezes, elas querem nos obrigar a aceitar as coisas que elas criam, e não um manual de vida sagrado, que é a Bíblia. Nós seguimos o manual sagrado, a Bíblia, só que as pessoas lá fora querem introduzir aquilo que não é de Deus, na força, na marra, no ódio, na briga, na ofensa. E a gente tem que estar muito cuidado com isso. Então, mais do que nunca, eu estou falando isso para chegar nesse ponto agora, mais do que nunca, nós precisamos cuidar da nossa família. Olha o que nós falamos aqui agora, tudo isso a gente sabe que está acontecendo e infelizmente a gente sabe que vai piorar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que blindar a minha família. A minha família tem que estar blindada. A minha família tem que estar blindada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu preciso blindar a minha família. Eu preciso treinar os meus filhos. Eu tenho que treinar minha esposa. Eu tenho que me treinar. Para que nós sejamos blindados, fortes, não só fisicamente, mas emocionalmente, principalmente espiritualmente. Por quê? Porque a minha família é minha responsabilidade, porque a sua família é sua responsabilidade. Nós sabemos que algo ruim está vindo, e se você sabe que está vindo, você tem que estar preparado. O que eu estou percebendo hoje? As famílias despreparadas. Elas sabem que essas coisas ruins estão chegando, elas sabem que essas coisas ruins estão acontecendo, mas elas estão deixando acontecer. Só que isso uma hora vai bater na nossa porta. E se a nossa família não estiver estruturada, se a nossa família não estiver firme, se a nossa família não estiver fisicamente forte, emocionalmente forte, espiritualmente forte, vai ser a hora do arrependimento. Nós vamos arrepender amargamente de não ter feito o dever de casa. E o dever de casa é: cuide da sua família. Cuide da sua família. Seja você o diferencial dentro da sua casa. Seja você a pessoa que faz a diferença dentro da sua casa. A cada dia mais nós seremos atacados. A cada dia mais. A cada dia mais a família tradicional vai ser atacada. Não esperem coisa diferente disso. Não esperem. É um ataque atrás do outro e a gente precisa estar firme, preparado. Por quê? Para que a nossa família não seja presa fácil para as outras pessoas. Para que a nossa família não seja presa fácil para o inimigo. Para que os nossos filhos, para que os nossos familiares não sejam presa fácil para o inimigo, a gente precisa capacitar a nossa família. Os nossos filhos,
Você esposa, você pai, você precisa aprender a entrar e sair de ambientes tóxicos. Os nossos filhos, não vai ter como nós privarmos eles de tudo. Eles vão para a escola, eles vêm para a igreja, eles vão no supermercado. Os filhos crescem. Olha lá, o meu cresceu. Olha lá que rapazão bonito. Casou. É isso que acontece. Os filhos vão crescendo, casam, vão viver a sua história, a sua vida, seus projetos, seus sonhos. E é nessa hora também que a gente vai medir a nossa eficiência na criação deles. É nessa hora também que a gente começa a refletir se o que a gente fez está certo ou se está errado. Então, gente, a gente precisa blindar a nossa família. Porque, infelizmente, as coisas estão vindo numa velocidade muito grande. E são coisas ruins. E a gente precisa estar preparado para tudo isso. Um levantamento muito triste também fala que o percentual de divórcios no Brasil entre casais com filhos é de 15,8%. E a separação entre casais sem filhos é de 29,4%. 29,4%. Então, nesse momento que nós estamos aqui orando, meditando na palavra de Deus, tem famílias sendo destruturadas. Tem pai brigando com mãe, mãe brigando com pai, tem filho ficando órfão, porque muitas das vezes isso leva a óbito, essas questões familiares. Nesse momento que nós estamos aqui, aprendendo, nos capacitando para o nosso futuro, várias famílias estão sendo destruídas. Nesse momento. Enquanto uns buscam capacitação, outros, infelizmente, estão vendo as suas famílias indo para a ruína. Quase 30%. É um dado alarmante, preocupante. Quase 30% de separação no Brasil. Então, mais do que nunca, isso mostra para mim e para vocês o tamanho da nossa responsabilidade na família. Qual o nosso papel, qual que é a nossa importância de criação da nossa família, o zelo, o cuidado, o carinho que a gente deve ter. Teve uma aluna que me procurou essa semana e falou para mim assim que, 11 anos, falou para mim que ela não queria ter relacionamento com homens. Eu falei, por quê? Ela falou, eu vejo o meu pai batendo muito na minha mãe. Ele bate muito na minha mãe. Então eu não quero ter relacionamento com homens. O que ela disse para mim? Que ela queria ter relacionamento com mulheres. 11 anos. Aí veio na minha cabeça, primeiro um sentimento de tristeza muito grande, né? De uma criança de 11 anos, está participando disso, vendo isso, convivendo com isso, e já está com esse tipo de pensamento. Aí a família desequilibrada, ela vai ofertar outras famílias desequilibradas. Uma família desequilibrada, uma família desestruturada, ela oferta outras desestruturadas. Porque uma jovem dessa, né, que se Deus quiser a gente vai mudar esse pensamento, uma jovem dessa, ela pode construir uma família totalmente contra os princípios cristãos, totalmente contra aquilo que nós pregamos, que nós cremos, que nós confiamos, que é sadia aos olhos de Deus, que agrada o Senhor. Mas a culpa é dela? Não, a culpa é do pai dela, a culpa é da mãe dela. Porque uma família desequilibrada vai gerar outra família desequilibrada. Então, de novo, olhe o tamanho da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto mães. Olhe o tamanho da nossa responsabilidade enquanto família. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos ser ímpios. Nós não podemos. A nossa família é o nosso maior patrimônio. A nossa família é o nosso maior presente.
Já falei isso várias vezes durante a pregação, mas é porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês. A nossa família é o nosso maior patrimônio, a nossa família é o nosso maior presente. É o nosso maior presente. A sua família pode ter problemas, para te consolar, eu devo que dizer que todas as famílias têm problema. Para te consolar, eu te digo que nem todas as famílias são perfeitas, é raro, eu acho que nem existe. Mas existe a sua, existe a minha. Existe a minha família porque foi Deus que me deu. Agora, se eu fizer a minha parte, se a minha esposa fizer a parte dela, se os meus filhos fizerem a parte dele, o que vai acontecer? A nossa família vai ser boa, próspera, abençoada, feliz. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade para eles, essa responsabilidade também é minha. Então, a responsabilidade, ela é nossa. Nossa. Então, a gente precisa cuidar da nossa família. Então, cuida da sua família. Cuida do seu patrimônio. Cuida do seu presente. Cuida desse presente maravilhoso aí que Deus te deu, que é o seu esposo, que é a sua esposa, que é os seus filhos. E para você que ainda não constituiu família e que alimenta esse sonho, você pode ter certeza que Deus tem algo preparado. Deus tem algo preparado para você, na hora certa, no dia certo, no momento certo. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte. Em tudo, a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Qual que é o nosso maior patrimônio? Qual que é o nosso maior presente? Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa família. Gostaria de convidar aqui o pastor Elton para fazer uma oração pela família. E esse momento da oração, eu gostaria que você realmente se entregasse aí, que viesse aí na sua mente aí, não só a sua família ali de primeiro grau, né? Mas a sua parentela toda aí, as pessoas que estão precisando de uma oração, de uma direção de Deus, para que seja uma família estruturada, abençoada por Deus. Então trazem na memória essas famílias, vocês aí que vão constituir família, vocês que estão recentemente famílias constituídas, lembre-se, no primeiro lugar é Deus. Deus deve estar no centro de todas as coisas. Não tem como construir uma família saudável se não tivermos alicerçadas em Jesus. Ele é o único caminho. Amém? Amém, queridos? Eu vou sugerir o seguinte: você está com a sua família aí? Então, você vai agora orar por ela, por essa pessoa, né? Se é marido, esposa, enfim, parentes. Se você não tiver ninguém, fique do lado daquela pessoa que você conhece, mas fique agora, né? Vai, ora, dê as mãos, agora abraça essa pessoa que faz parte da sua família. Vamos orar, eu vou pedir, neste momento nós vamos orar. Enquanto você está procurando sua família, eu queria só dizer que, enquanto o Eleni estava comentando, estava falando sobre um versículo tão importante, que é honrar teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu lembrei aqui da vida de Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem, ele era um neurologista, psiquiatra, e ele foi capturado pelos nazistas, mas ele era médico. Como médico, ele tinha a prerrogativa de ir para os Estados Unidos, mas ele não foi, porque, como judeu, ele achou, né, uma pedra onde estava escrito, né, na sinagoga onde o pai dele frequentava, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E ele resolveu honrar o seu pai e sua mãe, porque o seu pai e sua mãe também foi para o campo de concentração nazista, e ele resolveu não sair, mas dar seu último apoio ao seu pai e sua mãe, e foi isso que ele fez. E ele viveu, este homem conseguiu escapar do campo de concentração nazista, ou mesmo sobreviveu, viveu até 97 anos e deixou um legado nessa terra. Ou seja, honra ao seu pai e sua mãe, porque Deus certamente vai te abençoar. Amém? Agora você vai orar pela sua família, por essa pessoa que está do seu lado. Vamos buscar o Senhor neste momento. Amém?
Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, constituiu, sim, conforme o teu filho, ó Deus, aqui acabou de descrever, a família, ó Pai, como, ó Deus, a instituição mais importante, aliás, a primeira e mais importante instituição, porque o Senhor a instituiu. Quando o Senhor criou o homem, o Senhor também criou a mulher, e o Senhor instituiu para que esta, ó Deus, instituição tão importante, tão nobre, ó Deus, que o Senhor instituiu, ó Deus, nós sabemos que o inimigo tem atacado, ó Deus, o inimigo tem tentado destruir as famílias, mas neste momento, ó Pai, a tua igreja, que estão aqui representados pelas suas respectivas famílias, estão, ó Deus, orando, e nós oramos, ó Pai, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha quebrar, para a glória do nome do Senhor, venha quebrar, ó Pai, toda e qualquer situação onde há, ó Deus, algo, ó Deus, que está alimentando essas famílias, ó Pai, de não estarem com harmonia, mas que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, porque a Tua palavra foi aqui, ó Deus, ministrada, a Tua palavra veio de encontro aos corações, ó Pai, dos Teus filhos e filhas que aqui estão, para que nós venhamos, ó Pai, viver, ó Deus, amando, Senhor, aquela pessoa que está do nosso lado, que é a nossa esposa, aos nossos filhos, ó Deus, enfim, ó Pai, todos aqueles que compõem a família, e que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar nesses corações, ó Pai, porque certamente nós queremos viver, ó Pai, a Tua palavra e honrar, sim, ó Deus, pai, mãe, amar, ó Deus, a esposa como a si mesmo, ou seja, como Cristo amou a igreja, nós devemos também amar, ó Deus, aquela que o Senhor colocou em nosso coração. Que o Senhor abençoe também, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, e os filhos também venham honrar, ó Deus, os filhos que aqui estão, os netos, venham honrar seus avós, seus pais, para a glória do nome do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o inimigo realmente tem lançado, ó Pai, e tentado destruir famílias, e ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, a derrota do inimigo em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, ó Pai. Eu oro, ó Pai, e te peço que o Senhor venha fortalecer a cada um que aqui está, o Senhor venha fortalecer a cada família, para a glória do nome do Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor é poderoso para abençoar, para poder, ó Deus, fazer com que essas famílias, ó Pai, venham crescer juntas, venham, ó Pai, e nós venham crescer, ó Pai, se fortalecer para a glória do nome do Senhor. Senhor, ó Deus, nós sabemos que temos crido que o Senhor é poderoso para fazê-lo, e ó Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, porque, ó Deus, este é o segundo nome mais importante para nós, que é a nossa família. O primeiro nome é Jesus, mas o segundo nome mais importante é família, e nós queremos cuidar bem daqueles que o Senhor colocou em nossas vidas para um homem. O maior legado, ó Pai, de uma mulher, o maior legado de um ser humano tem colocado, porque certamente, ó Pai, nós iremos todos prestar contas, ó, ao Senhor acerca dos nossos familiares, e que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada vida que aqui está, em nome de Jesus, amém, queridos?